Olá, somos da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, do curso de Engenharia de Produção, Polo de Atibaia. Vamos apresentar o Projeto Integrador 2, composto pelos alunos Nayara Ribeiro, Marcos Gaspar, André Evaristo, Daniel Dionísio, Lourival de Moraes e o tutor do curso, Gilberto França Júnior. O projeto integrador foi elaborado sobre o problema do enrugamento do tubo de selim, com o tema Intervenção da Engenharia de Produção, visando oportunidades de melhorias em organizações locais. No mundo globalizado e altamente competitivo, essas ações têm estimulado o desenvolvimento de métodos de análise e processos mais eficientes e rápidos em sua aplicação. Assim, este relatório final apresenta um estudo de caso na empresa Bicicletas Caloi, onde serão aplicados elementos para a resolução de problemas e anomalias que emperram o fluxo de produção, bem como um panorama sobre a industrialização do estado de São Paulo, desde os primeiros artesãos e marcos industriais das bicicletas Caloi. Este trabalho foi realizado na unidade fabril do município de Atibaia, estado de São Paulo, utilizando técnicas de brainstorm para o encontro da melhor técnica que se aplicasse ao problema, a não conformidade na produção do componente tubo de selim. Foi aplicado para levantamento dos elementos constituintes do processo a técnica do diagrama de Ishikawa. Elaborado um questionário consultivo aos operadores baseados nos 5 porquês e técnicas de MASP, método de análise e solução de problemas. As sugestões oriundas destas técnicas foram aceitas e implementadas na forma de redução de tempo para as manutenções preventivas e fabricação de novas peças constituintes de máquinas-ferramentas, reduzindo o número de paradas por não conformidade do tubo de selim, consequentemente a redução de custos e retrabalho. A base para o desenvolvimento do presente trabalho é uma unidade industrial de fabricação de bicicletas. Este é direcionado na melhoria de eficiência operacional, visando ganho de produtividade com redução de perdas. Com o intuito de otimizar o tempo, tanto deste grupo como da área fabril, optamos pelo mês de julho de 2018 como um recorte temporal do ano comercial. Considerando que está no escopo profissional do engenheiro de produção sua presença junto à linha de produção e ou montagem, e pertinente a escolha em exercitar os conhecimentos aprendidos à escolha do tema, que será a aplicação de parte dos conhecimentos obtidos sobre métodos de controle e gerência de produção na resolução de anomalia encontrada em componente, que seria o tubo de selim da bicicleta. Apresentamos aqui o caso a ser analisado e motivo da realização deste trabalho. Trata-se de cilindro, conhecido tecnicamente como set tube, mas usualmente conhecido como tubo de selim, componente utilizado na linha Caloi 10 Performance, originariamente produzido em alumínio 6061, por terceiros, recebido após controle de qualidade primário quando da entrada deste como matéria-prima. Apresenta-se situação produtiva tal que o componente denominado tubo de selim, em essência um tubo por onde é introduzido em movimento telescópico o tubo retentor do selim da bicicleta ou o assento do modelo Caloi 10, apresenta uma anomalia que consiste em apresentar ao longo do seu comprimento moças de enrugamento. Detalhe este que não deve se apresentar para um produto de qualidade e pode denotar fraqueza do material ou má qualidade de acabamento, sendo imperativa a busca de sua remoção.
Essa anomalia, encontrado especificamente neste componente, pode ser um indicador de algo maior, que dentro da linha de produção outras anomalias poderão aparecer, indicando desgaste de máquinas, ferramentas ou fadiga ou fraqueza da matéria-prima, acarretando paradas na linha, implicando em custos e tempos operacionais maiores. Justifica-se esta ação, em detalhe, que pode parecer simplista, sem ser causador de impacto relevante, mas pode ter desdobramento importante na apresentação do produto ao consumidor final, podendo até comprometer sua imagem no mercado, determinando assim seu estudo na busca da eliminação desta anomalia ao menor tempo possível, evitando maior impacto em seu custo final. O objetivo geral é aplicar ferramentas e técnicas obtidas das disciplinas do curso de Engenharia de Produção, voltadas à análise e solução de problemas, tais como formação de grupos de trabalho, indicadores de desempenho, diagrama de Ishikawa, reuniões de Brainstorm, MASP ou outros em uma linha de produção de componentes de bicicletas. O objetivo específico considera os tópicos a seguir para alcançar e construir as soluções para o estudo proposto. Eliminar o aparecimento da anomalia no componente enrugamento, diminuir o número de paradas da máquina, melhorar a eficiência da máquina em relação aos tempos de trabalho, reduzir o retrabalho, enfim, reduzir o custo final da unidade. Após sessões de Brainstorm utilizadas na pesquisa metodológica e referências bibliográficas, o grupo decidiu aplicar os métodos clássicos defendidos por Hidalberto Chiavenato em sua Teoria Geral da Administração para estabelecer um plano de ação para a resolução desta anomalia. Porém, pareceram-nos tratar-se de um compêndio de ideias mais acadêmicas do que voltadas à praxis. Assim, optamos pelo método MASP, método e análise de solução de problemas, e PDCA, que é o plano do Check e Acate, defendido por Vicente Falcone em suas obras interpretando a anomalia como uma meta. Esses livros têm nas referências bibliográficas no final deste trabalho, desse vídeo. Conceituamos a metodologia MASP de forma a agir da seguinte forma para a solução da anomalia. Identificar o problema por agente do controle de qualidade ou colaborador do setor produtivo da Caloi, na etapa seguinte do processo. Identificação das causas. Questionário consultivo junto aos operadores e gerentes do processo, dando ênfase às fases em que não há controle efetivo. Ação. Atuação sobre as causas da anomalia em ações de prevenção e correção. Verificação. Efetuar comparações entre as peças antes e depois. Padronização. Se após a fase de verificação o produto estiver em conformidade com o projeto, deve-se padronizar o processo. Conclusão. Se depois das ações realizadas não houver mais anomalias no processo de fabricação, haver a certeza que as anomalias tenham ocorrido antes das atuações no processo, justificando as mudanças indicadas. Solução de problema do ciclo PDCA. São 8 passos: identificar o problema, levantar fatos e dados, analisar o processo, elaborar plano de ação, realizar ações do plano, verificar se o problema foi corrigido, padronizar e concluir. Utilizando a qualidade e a experiência profissional dos operadores de máquinas e aplicando os conceitos dos métodos de análise de anomalias por nos indicados,
buscou-se que todos pudessem colaborar de forma a encontrar uma metodologia crítica, porém positiva. Tendo como base o desenvolvido no relatório parcial, discutiu-se como aplicar de forma prática e objetiva o conceituado anteriormente. Agora, com o objetivo de ajudar a eliminação da anomalia, conclui-se que deveria primeiramente constituir-se uma árvore de defeito, através do diagrama de Ishikawa, também conhecido como espinha de peixe. Este levantamento de causa e efeito, consequentemente, levou ao questionamento sobre as causas primárias, implicando diretamente na confecção de um questionário baseados nos 5 porquês, que seria entregue aos operadores das máquinas e ferramentas envolvidas na usinagem do tubo. Então, o primeiro porquê é o porquê está acontecendo isso, a deformação do tubo de selim. O segundo porquê, a máquina de usinagem estava com desgaste de várias peças. O terceiro porquê, não foi visualizada a necessidade de troca de peças da máquina. O quarto porquê, falta de manutenção preventiva. E o quinto porquê, cronologicamente ainda não era o momento. Então, a seguir, a gente vai ver algumas imagens das garras de fixação que faz a confecção do tubo de selim na empresa Caloi. Aqui a gente está vendo o tubo fixado à máquina de alargamento. Aqui vemos as garras de fixação gastas. Aqui nesta foto, nota-se claramente o desgaste nas garras. Nesta foto, vemos novas garras de fixação confeccionadas. Na primeira imagem, vemos o corte no tubo antes da manutenção das máquinas. E na segunda figura, vemos o corte no tubo após as manutenções. Chegamos à discussão sobre os resultados. Neste trabalho foram apresentadas ferramentas de análise e solução de problemas aplicados a uma linha de produção mecânica com a finalidade da eliminação de uma não conformidade ou anomalia. Com o uso destas técnicas, conforme descrição na tabela de MASP, obteram-se resultados positivos ao anteriormente encontrados, em encontro ao exposto nos objetivos específicos. No entanto, em virtude do prazo que tivemos para elaborar a pesquisa e a aplicação em campo, em colaboração, foi insuficiente para saber se esses problemas ou outros decorrentes das alterações não aparecerão mais, o que implica diretamente no fator C, checar, ou em inglês check, da metodologia PDCA. No geral, acreditamos ter sido proveitoso o trabalho para as partes envolvidas. De um lado, obteve-se experiências práticas de conhecimentos teóricos expostos em sala de aula e, de outro, um ambiente profissional que teve contato com uma visão moderna da gerência de problemas, podendo estas expandidas para outras áreas operacionais, desde que sejam feitas análises específicas para cada máquina ou processo, desde a chegada da matéria-prima até o armazenamento da sua logística de transporte. E por fim, aqui ficam as referências bibliográficas do nosso trabalho.